pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou falar sobre as férias, né, que é um direito do colaborador e é importante abordar esse tema, né, para que você, empresário, você, aluno do curso de Ciências Contábeis, do curso profissionalizante, de administração, né, o curso técnico, gestão de RH, esse é um tema que é comum, né, em ambos os cursos, tá? E para você, empresário, né, não precisa nem falar, né? Porque precisa pagar as férias, né? Então, eu sei que isso acaba gerando uma certa preocupação, né, para o empresário. Então, a ideia aqui é trazer um pouco da base legal, né? Como que é feito o cálculo, tá? E o que que é esse direito a férias propriamente dito, tá bom? Então, o que acontece com as férias, né? As férias, na verdade, ela é um direito do trabalhador, tá? Então, a cada um ano trabalhado, o colaborador tem direito a 30 dias de férias, tá bom? É isso que define as férias, tá? É um descanso, tá? É, programado, né? Vamos colocar assim, para o colaborador que completa um ano de registro em carteira de trabalho, tá bom? O que diz a legislação? Dentro de uma empresa, esse é um assunto que merece atenção. A concessão desse período de descanso envolve diversos pontos, como a quantidade de dias permitidos, o pagamento, o cálculo proporcional, entre outros. Então, eu vou, no decorrer da aula, trazer o que é cada um desses pontos, né? Quantos dias tem direito, como que é o pagamento, o cálculo proporcional, eu vou trazer tudo isso no decorrer da aula, tá? Então, as férias, na verdade, ela está prevista na CLT, né, e na Constituição Federal. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que é algo previsto na Carta Magna, tá? É uma cláusula prevista em Constituição Federal. Então, não há o que se discutir, é um direito do trabalhador, tá? Deixa eu só abrir aqui o Point of Fix para a gente poder ir grifando os tópicos no PowerPoint, né? Assim fica mais fácil para a gente poder discutir um pouquinho melhor, né? Então, essa aqui é a legislação, tá? Que trata do das férias, né? Que é o capítulo quarto da CLT, do artigo 129, tá? Então, que todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 17, capítulo 2 dos direitos sociais. Artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, o objetivo das férias é justamente esse, proporcionar ao empregado um período de descanso, tá bom? Então, por isso que ela é prevista em CLT, é prevista em Constituição Federal, porque o gozo das férias anuais, ele precisa ser remunerado e está garantido esse direito em Constituição Federal. Então, além dele ser remunerado, ele sofre o acréscimo, né? Ele tem o acréscimo, né, de um terço a mais do salário normal, tá bom? Beleza, vamos para o próximo tópico, então. O direito garantido aos trabalhadores, né? Quais são os direitos que são garantidos aos trabalhadores? Os trabalhadores, de uma forma geral, possuem os seguintes direitos garantidos: 30 dias de férias, salário normal acrescido de um terço do valor, né? Então, na verdade, o trabalhador ele ganha, ele tem esse direito ao salário para ficar em casa, tá? É isso que é as férias, acrescidos de um terço, que é o adicional constitucional de um terço. Férias individuais, divisão das férias em 3 períodos, depois eu vou falar mais à frente, né? Você precisa ter um período mínimo, né, de 14 dias e os demais não pode ser inferior a 5 dias. Mais para frente eu vou abordar esse assunto no slide apropriado, tá? As férias coletivas, que são a divisão das férias em 2 períodos, né, no qual a maioria das empresas concede essas férias para os seus colaboradores, né, e a previsão da remuneração em dobro, caso a empresa não conceda as férias no tempo correto. Então, se o funcionário não descansar, né, no período correto, a empresa precisa pagar essas férias em dobro, tá bom? Então, existe o período aquisitivo, né? Completou um ano, você tem mais 11 meses, que é o período concessivo, para que esse funcionário descanse, para que ele goze das férias. Se isso não acontecer, a empresa precisa necessariamente pagar
o dobro dessas férias a título de compensação, tá bom? Períodos de gozo das férias poderão ser divididos. As férias individuais podem ser divididas em até 3 períodos. Nesse caso, um deles não deve ser menor de 14 dias corridos e os outros não podem ser inferiores a 5 dias. Foi aquilo que eu coloquei anteriormente. Então, hoje você pode dividir as férias em 3 períodos, tá? Na verdade, a Lei 13.467 de 2017, se não me falha a memória, é essa lei, tá? Que é a lei da reforma trabalhista, ela trouxe algumas novidades. Antes, como que funcionava as férias? O colaborador ele poderia descansar 30 dias ou descansar 20 dias e receber 10 dias a título de abono pecuniário, tá? E era assim que funcionava. Então as férias eram desse jeito, 30 dias ou 20 dias descansando, tá? Com a reforma trabalhista trouxe essa novidade, né, que foi algo, no meu entendimento, positivo para a empresa, porque você pode oferecer para o funcionário essa possibilidade de descansar em 3 períodos, né? Que é muito bacana, né? Principalmente para quem tem filho. Ah, eu quero tirar 10 dias 14 dias em julho, depois tirar mais 14 dias em dezembro. É possível também. Isso ajuda porque flexibiliza para o empregador, né? Para a empresa poder fazer uma programação mais adequada à sua atividade econômica, à rotina da sua empresa e também oferta para o funcionário a possibilidade dele fracionar esses dias, né? E é muito recorrente, né? O funcionário às vezes fica 30 dias em casa, acaba não tendo muito o que fazer, né? Então, essa flexibilização ela é positiva tanto para o empregado quanto para o empregador, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo todos os comentários, tá bom? É, a comunicação do período de descanso deve ser feita ao colaborador com no mínimo 30 dias de antecedência. Então, é aquele famoso aviso de férias, tá? Que você, apesar de você não comunicar isso no e-social, você necessariamente precisa combinar com o empregado, né? E comunicar ao empregado que daqui 30 dias ele vai descansar, ele vai estar de férias, tá? Então, é preciso isso, né, para que o funcionário tenha condições de planejar suas férias. É claro que tudo isso é discutido no começo do ano, quando é feito as reuniões de planejamento estratégico, então, inclusive o orçamento, né, dos centros de custo das grandes empresas, então isso é discutido de forma preliminar, tá bom? As férias coletivas, né? Que são aquelas famosas férias de final de ano. Sobre as coletivas, é possível dividi-las em 2 períodos por ano, desde que não sejam menores do que 10 dias corridos. Então, necessariamente, as férias coletivas, elas não podem ser menor do que 10 dias, tá bom? Então, basicamente, ela começa ali dia 23 de dezembro, termina dia 5 ou dia 6 de janeiro, que é o tempo necessário para poder cobrir, né, o Natal e o Ano Novo, né? Lembrando que a maioria das convenções coletivas, ela traz essa previsão, que o Natal e o Ano Novo, eles não podem ser deduzidos dos dias de direito de férias. Em outras palavras, você não pode descontar o Natal e o Ano Novo das férias do funcionário, tá bom? Isso geralmente está previsto nas convenções coletivas. É, Aí, com relação ao comunicado, né, tem uma pequena mudança aí nas férias coletivas, né? A comunicação ela deve ser feita com no mínimo 15 dias de antecedência. Tá? Então, o RH ele deve, geralmente, como que funciona? Eles passam um comunicado interno, ou via e-mail, ou para o funcionário que não tem acesso a e-mail, eles colocam em murais apropriados, que estejam em locais de circulação das pessoas, os trabalhadores dentro da empresa, né? Informando lá que haverá as férias coletivas, né? E, enfim, né? Para que os funcionários também consigam se planejar, tá? E aí cabe uma atenção. As empresas que são optantes pelo Simples Nacional e são enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, elas não precisam necessariamente comunicar ao Ministério do Trabalho ou o sindicato da categoria, tá bom? É uma previsão que existe na LC 12306, que é a lei do Simples Nacional, tá bom?
Quando o colaborador pode tirar as férias? Todo colaborador com carteira assinada tem direito a 30 dias de descanso remunerados após passados 12 meses de trabalho. Ou seja, eh, completado um ano de trabalho, o funcionário ele já tem direito a férias, tá? Ele tem direito a 30 dias de férias, independente do que aconteça. Como esses 30 dias eles serão descansados, aí é uma questão de planejamento estratégico, a empresa precisa discutir isso diretamente com o colaborador, né, com a equipe, para que consiga fazer uma escala de férias apropriada, de maneira que não prejudique a atividade operacional da empresa e também o planejamento de férias de cada colaborador, tá bom? O limite para que ele usufrua do descanso é de 2 anos após a contratação. Então, foi exatamente isso que eu expliquei no decorrer da aula, né? Então, tem o período aquisitivo, que é aquele no qual o colaborador ele adquire o direito a descansar 30 dias, e o período de gozo, no qual o colaborador precisa necessariamente descansar dentro desse período. Ele adquire o direito de descansar nesse período, tá bom? É claro que em eventual rescisão, aí vai pagar os 30 dias de férias acrescidos de 1/3, tá? Mas ele já tem o direito a descanso, então isso já está absorvido pelo período aquisitivo. E aí eu vou explicar um pouquinho mais essas regrinhas aí, né? O que é período aquisitivo, o que é período concessivo. Isso confunde muito o empresário, né? O estudante de RH, né? O estudante de ciências contábeis que está tendo esse primeiro contato, né? Com o assunto, né? Com as férias. É muito comum, mas eu já tenho um ano, vou fazer um ano, então eu tenho que sair de férias. As pessoas se confundem, falam, eu já completei um ano, eu preciso sair de férias. Não necessariamente. Existe o período concessivo, que é o intervalo de tempo onde o colaborador pode tirar suas férias dentro daquele período, tá? Então vamos lá. Na legislação estão previstas duas expressões que ajudam a explicar como funcionam as regras. O período aquisitivo, que é o primeiro deles, são os primeiros 12 meses a contar da admissão. Então, ele foi admitido no dia 1º de dezembro de 2023. Então, quando que termina o período aquisitivo dele? No dia 30 de novembro de 2024. Ou seja, ele completou o direito a descansar 30 dias. Esse período é chamado de período aquisitivo e ele se renova a cada 12 meses, tá bom? A partir disso, o período aquisitivo é renovado sempre que se somarem 12 novos meses, como eu coloquei. Cada período aquisitivo, o colaborador pode usufruir de 30 dias corridos de férias remuneradas. O período concessivo, tá, que é o período de descanso, é o intervalo de tempo que o colaborador deve tirar suas férias. São os 12 meses após o período aquisitivo. Então, naquele exemplo que eu dei, o funcionário ele foi admitido no dia 1º de dezembro de 2023. Então, o período aquisitivo dele vai até 30 de novembro de 2024. O período concessivo, no qual ele tem direito a descansar, começa no dia 1º de dezembro de 2024 e vai até o dia 30 de novembro de 2025. É evidente que a orientação é dar essas férias para o funcionário descansar antes de chegar o mês de novembro de 2025, para não correr o risco da multa em dobro, tá bom? Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder, tá bom? Ou pode me mandar um e-mail também, tá? É possível antecipar férias individuais? Então vamos lá, olha só. Existem hipóteses que permitem antecipação de férias individuais. Uma delas está na Lei 14.437, que autoriza o uso de medidas trabalhistas alternativas no enfrentamento de consequências sociais e econômicas de estado de calamidade pública. Pode ocorrer em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. A calamidade precisa ser reconhecida pela União. Nós tivemos um exemplo recente disso, tá? Dois exemplos recentes. Um foi as enchentes no Rio Grande do Sul, que foi recentíssimo, inclusive, e o coronavírus, que também fez com que os empregadores pudessem aplicar a redação dessa lei, tá bom? Então, teve esses dois eventos que possibilitaram antecipar as férias, tá? E também tem o programa Emprega Mais Mulher,
que também possibilita que homens e mulheres com filhos de até 2 anos comecem o descanso antes de fechar o período aquisitivo. Aí foi como eu falei, durante a pandemia de Covid, o governo editou duas medidas provisórias, a 927 e a 1046, que tratavam do tema. No entanto, elas não foram convertidas em lei. Desculpa, tá, pessoal? O tempo está muito seco. Eu tenho que tomar um pouquinho de água, tá? Desculpa mais uma vez, tá bom? Como fazer o cálculo das férias? Para fazer o cálculo, o primeiro ponto é saber qual é o salário base do dia de férias. Então, assim, você vai considerar os 30 dias de descanso, tá? Então, você parte sempre do valor do salário, tá? Para fazer o cálculo das férias, a sua base de cálculo sempre será o salário. Salário bruto mensal mais a média de horas extras, tá? Mais os adicionais se houver dividido por 30. Então, você vai pegar o salário bruto mensal, vai tirar uma média de hora extra se tiver, tá? Isso vem na ficha financeira do sistema, né? O próprio Contimage que traz isso. Então, ele já faz o cálculo, né? Quando faz o recibo de férias, ele vai fazer o cálculo já da base de cálculo das férias, tá? Que não é só o salário propriamente dito, né? Considera essa média de férias e divide por 30. Após, é preciso saber quanto é um terço dessas férias. Nesse caso, o cálculo é simples: salário bruto mensal mais um terço desse valor. Então, como que é feito o cálculo? Você vai pegar o valor do salário, tá, acrescido de um terço. Esse é o valor das férias, tá bom? Esse é o valor que vai ser pago a título de férias, tá? Eu vou dar um exemplo agora, né? Um colaborador com salário de R$ 3.000 mensais, quando dividimos por 30, chegamos a um valor de 100 por dia de férias. Para 30 dias de descanso, o cálculo é 100 vezes 30, que dá exatamente o valor do salário, acrescido de um terço. Então, você pega esse salário e divide por 3, certo? Você vai chegar no valor de 1.000, aí você vai somar esses dois, então o valor total do cálculo das férias é R$ 4.000, tá bom? Eu vou dar um exemplo em uma planilha que eu preparei aqui, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Fiz um cálculo aqui para a gente, simulando o exemplo de 3 colaboradores, né? Então, nós temos o João, tá vendo? Com um salário de R$ 1.500, ele foi admitido no dia 1º de novembro, tá? De 2022. Então, o período aquisitivo do João inicia-se no dia 1º de novembro de 2022 e vai até o dia 30 de outubro de 2023, certo? Na verdade, é isso. Aqui tem que ser 31, tá, gente? Desculpa, agora que eu vi, porque outubro tem 30 dias, tá? 31 dias. O período concessivo, portanto, ele começa no dia 1º de novembro de 2023 e vai até o dia 30 de outubro de 2024, tá? Então, dentro desse intervalo, o funcionário precisa tirar as férias, ele tem que descansar. Então, esse período aqui, ó, o período aquisitivo, é o período no qual o colaborador adquiriu o direito de descansar 30 dias, certo? O período concessivo é o período que a empresa tem para ofertar, né, os dias de descanso para o colaborador. É o período limite ali no qual a empresa precisa combinar com o funcionário para que ele possa descansar. O cálculo a gente já sabe qual é. É o valor do salário, tá vendo que é R$ 1.500, acrescidos do adicional de um terço, tá? Que vai dar um total bruto de férias de R$ 2.000. Aí tem o desconto do INSS. Eu não fiz o cálculo do imposto de renda agora para não confundir vocês, tá? Depois, mais para frente, eu pretendo fazer uma aula ensinando a fazer cálculo do imposto de renda retido na fonte, com a tabela progressiva, tá? Com tabela regressiva também. Mais para frente, eu vou preparar uma aula específica para isso, tá? Então, considerando que, inclusive, também com o novo pacote de medidas econômicas, né, o governo federal propôs aí o limite de até R$ 5.000 de salário para isenção de imposto de renda, né, que é o que vem sendo amplamente divulgado aí pela mídia, né, nos telejornais, na internet, tá? Pois vale a pena a gente dar uma olhadinha a respeito disso. Então, o total bruto de férias é R$ 2.000, aí você vai para a tabela do INSS, que é a tabela vigente, tá? Em 2024, tá bom? Essa aqui é de 2024, tá?
R$ 2.000, ele se enquadra na faixa dos 9%. Tá vendo? Ó? Na faixa dos 9%. Então, você vai aplicar 9% em cima de R$ 2.000, que vai dar um total de INSS de R$ 180. Esse INSS ele é recolhido através do DARF social, que é aquele DARF que o contador manda para você todos os meses, né, para fazer o pagamento do INSS que é retido na folha de pagamento. Então, o INSS descontado dos funcionários, ele é recolhido do DARF social, tá bom? Então, vale a pena a gente mencionar isso, né? Eu vou até colocar aqui, recolhido, né? Recolhido via NARF e social. E quem faz esse pagamento é a empresa, que é a fonte pagadora. Então, o INSS é uma contribuição descontada na fonte. Tudo bem? Então, o funcionário ele vai receber o líquido de 1.820. Então, na conta do funcionário, na conta bancária, serão pagos 1.820. A mesma coisa para Maria Isabela, que tem um salário um pouquinho maior, data de admissão 1º de outubro de 2022, período concessivo do dia 1º de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023, período aquisitivo, desculpa, e o período concessivo 1º de outubro de 2023 até 30 de setembro de 2024. Então, o valor das férias é R$ 1.600, acrescidos de um terço, que vai dar um total bruto de férias de 2.133. Então, ela também, por estar na faixa dos 9%, vai sofrer tributação de INSS de 9%, perfazendo um total líquido de férias de R$ 1.941,33. A mesma coisa para a funcionária Carla, que tem um salário de R$ 2.000, um pouquinho maior. Ela foi admitida no dia 1º de setembro de 2022. O período aquisitivo ele vai do dia 1º de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023. E o período concessivo inicia-se no dia 1º de setembro de 2023 e termina no dia 31 de agosto de 2023. O valor das férias é R$ 2.000, um adicional de um terço, né? Que vai dar um total bruto de 2.666,67, acrescidos do INSS, descontados do INSS, que ela já vai para a faixa dos 12%, porque o salário dela, né, o total das férias, no caso, está dentro dessa faixinha aqui, então ela sofre tributação de 12%, tá bom? Com um valor líquido de 2.346,67. Então, aqui eu quis demonstrar como que funciona mais ou menos o cálculo aí com o INSS, tá? O que é considerado base de cálculo do INSS? A base de cálculo do INSS é esse carinha aqui, ó. Bom, férias mais um adicional de um terço. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, é só escrever nos comentários que eu vou responder, tá bom? O cálculo das férias proporcionais, ele precisa ser considerado quando o funcionário ele não completa o período aquisitivo, tá? Então pode acontecer de ter uma rescisão antes de terminar um ano, né, de trabalho, e aí isso precisa ser pago em rescisão, tá? E aí é feito o cálculo da chamada férias proporcional, tá? Caso as férias sejam menores que 30 dias, deve ser feito o cálculo proporcional. Para isso, usa-se a seguinte fórmula. Então, a remuneração média do colaborador nos últimos 12 meses dividido por 30. Então, é basicamente assim. A cada um mês de trabalho, o funcionário ele tem direito a 1/12 de férias proporcionais. Tá? Então, você vai considerando isso. 2 meses, 2/12, 3 meses, 3/12 e assim sucessivamente. Se ele for desligado no quarto mês, por exemplo, então, você vai pegar o salário dele, fazer vezes 4 e dividir por 12. Esse é o valor das férias proporcionais. Aí, nesse resultado, você vai acrescer um terço, que é o adicional de um terço previsto em Constituição, tá bom? Que é basicamente isso que eu estou colocando nessa formulinha aqui, nessas duas formulinhas, nessas três, na verdade, tá? O pagamento por dia vezes a quantidade de dias de férias é igual ao valor inicial para pagamento de férias. O valor inicial para pagamento de férias mais um terço é igual ao total a pagar ao colaborador. Então, de novo, de uma forma resumida, tá? Como é feito o cálculo das férias proporcionais? Você vai acrescentar 1/12 por mês trabalhado. Então, se o funcionário ele trabalhou 4 meses e foi desligado no quarto mês, então você vai pegar o salário, fazer vezes 4, ou seja, ele trabalhou 4/12, certo?
vai fazer vezes 4 e dividir por 12. Esse é o valor das férias. Nesse resultado, você vai acrescentar 1/3 para pagar as férias proporcionais acrescidas de 1/3. Tudo bem? Beleza? Então, vamos para o exemplo das férias proporcionais. Colaborador com salário de R$ 2.000 em média nos últimos 12 meses, de R$ 200 de horas extras e adicionais. O total mensal é, portanto, 2.200, que é a soma do salário mais a média das horas extras. Quando dividimos por 30, chegamos ao valor de 73,33 por dia de férias. Nesse exemplo, o funcionário vai tirar 15 dias. O cálculo é 73,33 vezes 15, que vai dar um total de 1.099, tá bom? Mais o adicional de 1/3, que é o total dividido por 3, que vai dar 366,65. O valor a pagar dos 15 dias de férias é, portanto, essa proporção de 15 dias mais o adicional de 1/3. Então, o valor total para 15 dias é 1.466. Então, nesse caso aqui, nós estamos partindo do pressuposto que houve um fracionamento de férias. Então, já é conhecido que o funcionário ele tem 30 dias de férias, tem direito aos 30 dias de férias, né? Olhando para esse exemplo, tá? Ele já completou o período aquisitivo e agora ele está no período concessivo. E nesse período concessivo, dentro desses 11 meses, ele quer fracionar as férias. Então, ele vai tirar 15 dias agora e 15 dias mais à frente. Aí você faz o cálculo proporcional, tá? Na rescisão, também é do mesmo jeito que eu coloquei. Então, um funcionário ele foi mandado embora com 4 meses, foi desligado com 4 meses de salário, com 4 meses de vínculo empregatício, então você vai proporcionalizar isso a 4/12, tá bom? Como é feito o pagamento, né? O pagamento também gera muita dúvida, né? O pagamento das férias, na verdade, ele tem que ocorrer em até 2 dias antes do colaborador descansar. Então, a empresa ela tem até 2 dias antes do funcionário sair propriamente de férias, tá? Para fazer o pagamento do valor líquido de férias no recibinho, tá? E aí a quitação ela se dá via transferência bancária, né? Você vai fazer um Pix, tá? Mediante a assinatura do recibo, quando for possível, né? Hoje, como os documentos são online, né? Então você encaminha o recibo de férias para o funcionário, depois ele assina quando for possível, tá bom? É possível comprar as férias do colaborador? Isso aqui é um assunto muito polêmico, tá? Que as pessoas, de uma certa forma, falam em vender férias, mas aí se confunde muito. Ah, eu quero vender os 30 dias. Não existe isso de vender férias. O que existe é o abono pecuniário, tá? A gente fala que é possível a venda das férias, tá? Mas, por um outro lado, é importante ressaltar que, na verdade, o que existe é a compra, né, pelo empregador dos 10 dias de férias. Então, ele tem direito a 30 dias de férias, ele vai descansar 20, os outros 10 dias ele vai, entre aspas, vender para a empresa a título de pecúnia, tá? De abono pecuniário. Então, o que diz o artigo 143 da CLT? É facultado ao empregado converter 1/3, que é exatamente os 10 dias, tá? Do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, na prática, você vai pagar 20 dias mais os 10 dias que teoricamente serão antecipados, tá? Então ele descansa 20 dias, outros 10 você compra dele e pronto. E aí a diferença dos 10 dias que faltam, né, para terminar as férias, ele vai receber como salário normal, tudo bem? A requisição da venda, né, que é um termo que está sendo colocado, né, que na verdade não seria isso, né, é o abono pecuniário, né, deve partir do próprio trabalhador. Então, não é a empresa que define isso, se ele quer abono pecuniário, ou se ele vai lançar a mão do abono pecuniário ou não. É o trabalhador que vai sinalizar isso para a empresa e deve ser feito 15 dias antes do término do período aquisitivo, tá bom? Então, não é nem do período concessivo, é antes de terminar o período, ele já vai comunicar, olha, eu vou descansar 20 dias, o funcionário vai falar para a empresa assim, eu vou descansar 20 dias, só que eu quero converter esses 10 dias em abono pecuniário, tudo bem? Exemplo de férias com abono pecuniário. Para calcular o abono pecuniário, considere os seguintes pontos. O colaborador tem direito a 30 dias de férias,
mas optou por converter 10 dias em abono pecuniário, como eu coloquei, né? O abono pecuniário será calculado sobre esses 10 dias. O salário bruto mensal deve ser dividido por 3 para encontrar o valor a ser usado no cálculo. Vamos para o cálculo. O salário do colaborador é de R$ 4.000 por mês. Então, esse valor tem que ser dividido pelos dias de trabalho. Então, é 4.000 dividido por 30, que vai dar um total por dia de 133,33. Para obter o valor do abono pecuniário, multiplique o salário diário pelo número de dias que o colaborador irá vender de férias. Esse é o cálculo. Então, é 133 vezes 10, o abono pecuniário é 1.033,33, tá bom? Então, isso vai ser informado no recibo de férias em rubrica específica como abono pecuniário, tá? Então, de novo, como que vai funcionar, então, a questão das férias com abono pecuniário? Ele vai descansar 20 dias, vai receber 10 dias no recibo, tá? E aí os outros 10 dias que faltam para terminar o mês, o funcionário recebe como salário porque ele voltou a trabalhar. Tudo bem? Beleza? Faltas injustificadas. Isso aqui também é um ponto de atenção importantíssimo. Existem regras, tá, para as faltas que não são justificadas. Então existe a previsão legal de você descontar a, das férias as faltas de acordo com uma tabelinha progressiva, tá? Então, se o colaborador possuir faltas injustificadas no período aquisitivo, que é o período no qual começa a contagem, né? O período de direito dele, né? De adquirir o direito das férias, que é o dia da admissão até completar um ano, tá? Se ocorrer faltas injustificadas, de acordo com a tabela abaixo, elas podem ser descontadas dos dias de direito de férias. Vamos ver a seguir, então. De 0 a 5 dias de faltas justificadas, 30 dias corridos de férias. Então, se houver até 5 faltas injustificadas no ano, durante o período aquisitivo, a empresa não pode fazer desconto das férias. De 6 a 14 dias de faltas injustificadas, o funcionário passa a ter o direito a 24 dias corridos de férias. De 15 a 23 dias de faltas injustificadas, o funcionário passa a ter 18 dias corridos de férias, de direito, tá? De 24 a 32 dias de faltas injustificadas, 12 dias corridos de férias. Então, existe uma tabela progressiva. Aí você vai falar assim: ah, mas como é que eu vou controlar isso? Não se preocupem, porque os RPs, os sistemas de gestão dos escritórios de contabilidade, de folha de pagamento, o SAP, o Contimatic, o ProSoft, enfim, o Cuca Fresca, ele já vai fazer esse cálculo para você, ele vai fazer esse controle de acordo com os apontamentos que você vai fazer na folha de pagamento. Então, você vai apontando as faltas que ocorrerem durante o ano. Quando for fazer o recibo de férias, o sistema já vai tratar essa informação e vai trazer o valor que é devido de férias. Tudo bem? Pessoal, eu queria pedir para vocês entrarem em contato por e-mail, tá bom? Se tiver dúvida, tá aí o meu e-mail, tá? Se possível, deixe o seu like, inscreva-se no canal, que ajuda bastante o meu trabalho aqui, tá bom? Eu queria desejar a você um excelente dia e qualquer dúvida eu estou à disposição. Fiquem com Deus.